Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor, que recebe com carinho esse pobre pecador. Boa é tua vontade de um onisciente Deus, que os meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Sejas tu meu pensamento ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciar tuas boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Seja a honra e a glória para sempre. Amém. Oi, pessoal! Sou eu, João Arthur, que vai gravar um momento missionário. Então, hoje o tema é Viva o Poder de Transformar. E agora a divisa, que é: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Agora vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, quero te pedir pelos missionários, aqueles que estão com Covid ou não, que o Senhor cuide os que estão com Covid. E para que o resto que não está, fique como está, em nome de Jesus. Amém. Combinado, gente? Pronto? Acabou. Tchau.
Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, que iguais não há na terra. Nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Perder famílias, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino. Castelo forte
no meu Jesus que vivo está. Pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços,
eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos que estão conosco mais uma vez nesta live, neste culto, onde ainda não nos é permitido estar fazendo presencialmente, mas que pela graça de Deus, pelo seu grande amor, Ele tem nos concedido este alto privilégio de podermos estar compartilhando dentro do culto a palavra de Deus. Dando continuidade à nossa reflexão sobre o tema como viver uma vida que glorifica a Deus em meio às heresias, eu gostaria de convidar os irmãos para estarem abrindo na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, onde estaremos fazendo a leitura dos versos 21 a 23. Diz assim a palavra de Deus: a vós também, que no passado erais estrangeiros e inimigos no entendimento por causa das vossas obras más, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele, se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela bênção de podermos, durante este culto, abrirmos a tua palavra para nela refletirmos. Que o teu Espírito, ó Deus, que é nosso ensinador por excelência, aquele que tem a prerrogativa de nos conduzir a toda a verdade, ele mesmo esteja trabalhando em cada coração, para que, entendendo a tua palavra, entendendo a tua verdade, possamos estar vivendo para o louvor e para a tua glória. É o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu gostaria de estar pensando nesta noite com os irmãos sobre o tema A Minha Reconciliação tem como objetivo a minha santificação. Semana passada, dentro do nosso tema anual, falei que para viver uma vida que glorifique a Deus em meio às heresias, preciso ter uma plena compreensão da divindade de Jesus e sua soberania sobre a igreja. Soberania essa delegada pelo Pai através da sua obra redentora e reconciliadora. E que aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a completa medida da divindade, colocando o Senhor Jesus como a cabeça do seu corpo, a igreja. Falei também que não somente o universo, a criação, encontra o seu começo, o seu fundamento, continuidade e fim em Cristo, mas também a igreja. E assim como Cristo é o autor do universo, da criação natural, também é a cabeça, Senhor, da nova criação, a igreja. Que a igreja falamos também que a igreja foi edificada por ele e para ele. Assim,
toda a totalidade dos poderes divinos foram delegadas a Jesus. Ele é o próprio Deus e nele habita toda a plenitude, que através do seu sangue derramado na cruz, ele restaurou a paz e reconciliou todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, as materiais e imateriais. O que Paulo está dizendo é que esta completa salvação realizada por Cristo não precisou nem precisa da ajuda de nenhum outro poder, tanto material como celestial. Cristo realizou a obra cabalmente e perfeitamente. Hoje, então, eu gostaria de estar pensando com a igreja que para viver uma vida que glorifica a Deus em meio às heresias, eu preciso entender que a minha reconciliação tem como objetivo a minha santificação. Paulo, então, no versículo 21, vai dizer: a vós também, que no passado erais trevas, estrangeiros e inimigos no entendimento, por causa das vossas obras más. Paulo, então, está falando sobre como era a vida dos colossenses no passado, antes desse encontro com Cristo, antes de serem impactados pelo Evangelho, antes de crerem na verdade do Evangelho. Paulo, então, inicia o versículo 21 mostrando a condição dos colossenses no passado e levando-os a pensarem de onde eles foram tirados e para onde foram colocados, como eram e como estavam naquele momento. Está, assim, procurando reavivar a memória deles, fazê-los lembrar de onde, no início, antes de conhecerem a Cristo, como eles eram. E eu creio que esse é um exercício muito bom, estarmos continuamente lembrando, porque é muito fácil nós começarmos a nos envolver com tantas coisas que passamos no dia a dia e até na convivência com as coisas da igreja, que acabamos esquecendo de ter um coração que glorifica, que louva a Deus, parece que esquecer de onde nós estávamos antes de encontrarmos com Cristo, qual era a situação que nos encontrávamos, que eu me encontrava, que você se encontrava, e o que Jesus Cristo fez na minha vida, na sua vida. Eu creio que é um exercício muito bom, principalmente para quem está negligenciando, se afastando, abandonando, está se sentindo cada vez mais longe da comunhão com Deus e com a igreja. Voltar um pouco no tempo e lembrar onde você estava quando Jesus Cristo encontrou-se com você. É algo que deveríamos jamais esquecer. O preço que foi pago para que hoje eu pudesse estar desfrutando das benesses da vida em Cristo, das benesses, das coisas maravilhosas que vivemos na nossa vida com Cristo. Eu creio que a falta de memória é o que tem levado muitos a negligenciarem a sua liberdade em Cristo, como diz Paulo aos Gálatas no capítulo 5, versículo 13, ele diz: irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Paulo está dizendo, queridos, vocês foram chamados para a liberdade, vocês eram escravos do pecado, agora vocês estão libertos, mas não usem essa liberdade que Cristo dá como pretexto para a libertinagem, para viverem de uma maneira totalmente diferente daquilo para a qual o Senhor o tem chamado. Paulo está dizendo, no passado éreis,
No passado eres o quê? Estrangeiros, diz o texto. Ou estranhos, é isso que a palavra quer dizer. Isto é, éramos estranhos, alienados, separados, apartados, longe de Deus. Como quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículos 11 e 12, ele diz: portanto, lembrai-vos de que no passado, vós gentios por natureza, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feito pela mão do homem, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa era a situação daquela igreja de Éfeso, daqueles irmãos antes de conhecerem a Cristo. Essa era a condição daqueles irmãos antes de Colossos, antes de conhecerem a Cristo. Esta era a minha condição, a sua condição antes de conhecer a Cristo. Ele está dizendo, portanto, lembre como vocês eram no passado. Vocês estavam sem Cristo. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunhão, da comunidade de Israel, estranho às alianças, não conheciam as alianças de Deus com aquele que nele crê, aquelas promessas gloriosas. E o pior, sem esperança e sem Deus no mundo, vivendo uma vida para si mesmo, sem ter nenhuma esperança de futuro. Mas não somente isso, ele diz, estrangeiros e inimigos do entendimento. Não somente, Paulo está dizendo, estrangeiros ou estranhos, mas ele está dizendo que aqueles colossenses, antes de se encontrarem com Cristo, eles eram hostis em relação a Deus e ao Evangelho. Eles não queriam saber de Deus nem do Evangelho. Eles estavam totalmente longe, distantes e sem desejo nenhum, sem interesse nenhum de alegrar a Deus, de viver para a glória de Deus. Eles viviam com todo o relacionamento no mundo, vivendo para as coisas do mundo, para eles e não para Deus. E Paulo, ou melhor, Tiago nos alerta no capítulo 4, versículo 4, que qualquer amizade, qualquer flerte que eu tenha com o mundo é inimizade contra Deus. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 1 a 3, Paulo diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como também os demais. Então, da mesma forma que os Efésios, os Colossenses e eu, talvez você também não estavam entendendo que estávamos mortos nos nossos delitos, nas nossas transgressões, nos nossos pecados, vivendo totalmente alheio à vida de Deus. Andávamos seguindo as inclinações, os desejos da nossa carne. Não tínhamos entendimento da graça maravilhosa de Deus. E ele diz ali, aos Colossenses, por causa das vossas obras más. Por causa das vossas obras más. Então, o que Paulo está dizendo é que a maneira que viviam era fruto da sua natureza. E as suas hostilidades eram frutos das suas obras más. Mais uma vez, Paulo escreve aos Coríntios, mostrando também para eles, da mesma forma que para os Colossenses e para os Efésios,
a maneira como eles viviam antes de conhecer a Cristo. Veja em 1 Coríntios capítulo 6, os versículos 9 a 11, Paulo diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Essas eram as obras más a que estávamos sujeitos, que eu estava sujeito, possivelmente você também estava sujeito. Mas a grande bênção é o versículo 11, quando ele diz: alguns de vós éreis assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo, então, escrevendo aos Coríntios, ele está falando basicamente a mesma coisa que ele estava querendo que os colossenses entendessem, que antes de conhecer a Cristo, eles viviam totalmente alheios à vontade de Deus, fazendo a vontade deles e não a vontade de Deus. E condenados a uma condenação, mas, como ele diz, alguns de nós éramos assim. E talvez eu ou você estivéssemos dentro dessa relação, em algumas áreas dessa relação. Mas a bênção é que a Bíblia diz que nós éramos assim. Aqueles que estão em Cristo eram assim, mas agora fomos lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, no versículo 22, Paulo diz: agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Paulo agora está mostrando como eles estavam naquele momento, no tempo presente. Nesse verso, Paulo está contrastando com o estado anterior, com a situação anterior. A relação atual deles é totalmente agora diferente daquela vida sem esperança, sem Cristo, afastados, separados da glória de Deus. Essa relação atual que deve ser a minha, que deve ser a tua. Neste verso, Paulo está apresentando a verdade de que Cristo participou efetivamente e completamente na vida do homem, combatendo o que o escravizava, o que o mantinha como estrangeiro, estranho, inimigo do entendimento, o que escravizava, o que me afastava de Deus, o pecado. E Cristo morreu naquela cruz justamente para me libertar daquilo que me escravizava, que me afastava, que separava de Deus, o pecado. Efésios 2:1 diz que ele, Jesus, vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões, nos vossos delitos e pecados. Jesus, ele morreu naquela cruz para que através da sua morte eu pudesse ter vida quando eu ainda estava morto nas minhas transgressões e nos pecados. E Jesus Cristo realizou isso, executando a redenção eterna por um único ato de justiça, como está registrado em Romanos capítulo 5, 18, Paulo escreve aos Romanos dizendo o seguinte: portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. Paulo está dizendo à igreja de Roma e a mim e a você que
por uma transgressão que foi cometida através de Adão, veio o julgamento sobre todos os homens. Mas a justiça de Deus nos livra dessa condenação por somente um ato de justiça. O ato que veio a graça, ato esse que veio a graça de Deus sobre todos os homens, nos tornando justificados e produzindo vida e vida eterna. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 13, diz que, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo. Agora, pelo sangue de Cristo, eu que estava afastado, fui aproximado pelo sangue de Cristo. Você foi aproximado pelo sangue de Cristo. Que coisa gloriosa, que amor tão tremendo de Deus para com a minha vida, para com a sua vida. Eles que viviam separados, agora foram aproximados. Aqueles irmãos que antes de conhecer a Cristo, antes de serem impactados pelo Evangelho, eram opositores, hostis, agora são servos, filhos, obedientes. Agora Paulo, ele fala nesse mesmo verso, no versículo 22, qual foi o preço da minha santificação. Jesus Cristo morreu para a minha santificação, para a sua santificação. Ele diz, ele, Jesus Cristo, vos reconciliou no corpo de sua carne pela morte, para que eu fosse reconciliado com Deus, para que você fosse reconciliado com Deus. Cristo pagou um alto preço. Ele teve que morrer naquela cruz. É a morte de Cristo que efetiva a salvação, que efetiva a minha transformação, a minha salvação. Muitos, infelizmente, que estão negligenciando sua vida espiritual, têm se esquecido do alto preço pago pelo Senhor Jesus naquela cruz. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, versículos 7 a 9, ele registra o seguinte: nos dias da sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que poderia livrá-lo da morte, e tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O escritor aos Hebreus está dizendo que nos dias, enquanto Jesus estava caminhando aqui neste mundo, chegando o tempo de que a obra fosse cumprida, ele chegou ali naquele jardim chamado Getsemane, e ali com grande clamor e lágrimas, ele suplicou a Deus, ele orou. Lucas, o evangelista Lucas, coloca que Jesus suou gotas de sangue. Mas mesmo diante daquele sofrimento, ele aprendeu a obediência por meio das coisas que ele sofreu. E ele se tornou a fonte da minha salvação, a fonte da sua salvação eterna, ou a salvação para todos aqueles que lhe obedecem. O mesmo escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele relata que, no versículo 1, ele relata que, tendo uma grande nuvem de testemunhas, eu tenho que
correr a carreira que me está proposta, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente me assedia, olhando ou fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Jesus Cristo, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, por causa da alegria que lhe estava proposta, a alegria de ver vidas como a minha vida, a sua vida, sendo transformada, e com uma expectativa de esperança de ter uma alma vivendo eternamente na presença de Deus. Comprado por um preço tão alto, eu não posso ficar indiferente. Você não pode ficar indiferente. Agora, o que Paulo está dizendo é que agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte. Com que finalidade? Ele diz, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. A razão, a finalidade da obra de Cristo, de cumprir a vontade de Deus, foi me apresentar, foi te apresentar diante de Deus, santo, inculpável, irrepreensível. Esse é o projeto de Deus para a igreja, para a minha vida e para você. Santos diante dele, isto é, separados, como estudamos no ano passado, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 15 e 16, Pedro diz o seguinte, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou, pois está escrito, sereis santos porque eu sou santo. Deus me chamou, Deus te chamou. Se você realmente é um servo de Deus, faz parte da igreja do Deus vivo, Deus te chamou para viver de maneira santa, de maneira separada. Cada membro do corpo de Cristo foi chamado à santidade, a viver essa santidade. Ser santo não é um chavão, nem uma utopia da igreja, mas é a qualidade, a característica do cidadão do reino de Deus. E como diz o escritor aos Hebreus, do capítulo 12, versículo 14, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Mas não somente santo, mas ele diz inculpáveis diante dele. Isto é, sem mancha, inocente, viver uma vida sem culpa, sem mancha, mesmo que acusado caluniosamente, eu devo viver de modo que nada manche, que nada suje, que nada deturpe o meu testemunho. Mas não somente inculpável, mas ele diz irrepreensíveis também diante dele. A palavra irrepreensível não significa aquele que nunca erra, mas significa aquele que não é chamado a aparecer diante do tribunal. O que Paulo está dizendo é que eu não devo ser somente santo e inocente, mas também livre de acusações. Por sua vitória sobre a morte, Cristo apresenta o homem diante de Deus convertido, transformado, justificado, sem mácula ou qualquer acusação, pois nele temos a redenção, o perdão dos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículos 26 e 27, ele diz o seguinte, que Cristo amou e se entregou e morreu pela igreja
E aí nos versículos 26 e 27 diz: com que finalidade? A fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Paulo está aqui nesse capítulo, nesse ponto do capítulo, falando, fazendo uma identificação, uma semelhança entre a igreja e o casamento, e como Cristo amou a igreja a ponto de morrer por ela, com a finalidade de purificá-la e torná-la santa, gloriosa, maravilhosa, sem ruga, sem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Paulo está dizendo que Cristo desenvolveu todo o projeto de Deus por minha vida, para que eu, diante dele, eu vivesse em santidade, diante dele eu vivesse inculpável, diante dele eu vivesse de forma irrepreensível. O que ele está dizendo é que o meu testemunho sempre, primeiramente, é visto por Deus. Independente de qualquer pessoa que esteja me vendo, o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, primeiramente, é o Senhor quem está me vendo. Todos os meus atos estão descobertos, desnudos, diante dos olhares de Deus. Seus olhos estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Mas, no versículo 23, Paulo diz assim: se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu creio que o que Paulo está querendo que eu entenda é que a santidade é uma prerrogativa irrevogável. Paulo agora está se reportando à igreja. Até aqui, ele está apresentando a grande obra de salvação e toda a graça de Deus para tornar possível a reconciliação. Agora, Paulo apresenta como o crente deve andar para, em santidade, não ser ludibriado pelos hereges. Não há dúvida de que existem condições para o cristão a serem cumpridas. Nós vimos lá em 1 Pedro 1,15, quando diz: sede vós santos em todo o vosso procedimento. Mas para que isso se torne realidade, e tanto os colossenses, como a igreja presente, eu e você, precisamos estar vivendo, precisamos estar praticando, precisamos estar desenvolvendo. Paulo diz: se é que o quê? Se é que permaneceis na fé. Paulo está levando os colossenses a refletirem, a repensarem, considerarem para onde os falsos, os hereges, estavam querendo levá-los. Paulo está dizendo, realmente vocês estão permanecendo na fé, na verdade que vocês ouviram no momento em que vocês creram, a palavra de Deus que foi apresentada para vocês no momento em que vocês creram. Estão dentro da verdade que vocês ouviram, vocês estão permanecendo. O que os falsos mestres estão ensinando para vocês, infiltrando dentro da igreja, está realmente dentro do que vocês creram desde o início? Vocês estão permanecendo nisso?
Ou vocês já estão se envolvendo com outro tipo de evangelho, como Paulo escreveu à igreja da Galácia? Mas não somente permanecer firmes na fé, mas ele diz fundamentados e firmes. Fundamentar aqui significa estar alicerçado naquilo que aprenderam e creram. Paulo está dizendo: vocês estão fundamentados e firmes, alicerçados naquilo que vocês aprenderam quando vocês ouviram o Evangelho, ou como meninos vocês estão sendo levados por outros ventos de doutrina. Firme aqui significa estar estabelecido, constante, perseverante, como Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, quando está encerrando a palavra com relação à ressurreição. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele, no Senhor, o vosso trabalho não é inútil. Paulo está dizendo: queridos, meus queridos irmãos, meus amados irmãos, sede firmes, permaneçam firmes, constantes, perseverantes, atuantes na obra do Senhor. Só uma pessoa que está realmente fundamentada e firmada, ela pode realmente estar desenvolvendo dentro dessa maturidade a obra, o trabalho que ela sabe que diante de Deus não é inútil, não é vão. E ele conclui dizendo: sem vos afastar da esperança do Evangelho. Ele está dizendo não somente crer, não somente permanecer na fé, não somente estar fundamentado e firme, mas não me afastar da verdade e esperança que o Evangelho produz, que é a certeza, a convicção plena, que o Espírito confirma com o meu espírito que eu sou filho de Deus, a expectativa, aquela esperança viva da vida eterna. Jesus Cristo, quando termina o Sermão do Monte, ele volta para as pessoas que estavam ouvindo aquela mensagem ali no Monte das Oliveiras e diz: a quem eu vou comparar? Alguém que está ouvindo o que eu estou falando e praticando. Ele diz: eu vou comparar a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. E aí vem as tempestades, e vem as águas, os ventos, e a casa permanece firme, porque foi construída sobre a rocha. Mas aquele que ouve o que eu estou falando e não coloca em prática, eu comparo a uma pessoa insensata que está construindo a sua casa sobre a areia. E quando a tempestade vier, quando os ventos baterem, essa casa vai ruir e será grande a sua destruição. Paulo está dizendo: permanecei na fé, fundamentados e firmes, sem se afastar da esperança do Evangelho. O que eu entendo que Paulo está dizendo é que quem está fundamentado, alicerçado na verdade em Cristo, firme e constante na obra, seguramente não será atingido pelo perigo de se afastar da esperança do Evangelho que ouviu e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual Paulo declara que se tornou ministro. Eu gostaria de concluir essa reflexão trazendo a sua memória, procurando despertar a sua memória
para aquilo que Paulo está ensinando hoje, que para viver uma vida que glorifica a Deus em meio às heresias, eu preciso entender que a minha reconciliação tem como objetivo a minha santificação. O fato de Cristo ter morrido na cruz para me reconciliar com Deus é para que eu viva uma vida que o glorifique, uma vida santa. E para isso, Paulo também está querendo me leva a lembrar como eu vivia no passado, antes de conhecer a Cristo, e como eu estou vivendo hoje. Me leva também a lembrar e saber que o preço pago para que essa minha reconciliação fosse possível, Cristo morreu em meu lugar, e que a minha parte, como servo, como crente em Cristo Jesus, em gratidão a tamanho amor e sacrifício, a minha parte é viver uma vida santa, inculpável, irrepreensível, permanecendo firmado na fé, sem me afastar da esperança do Evangelho. Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus te abençoe, minha querida. Louvo a Deus por mais esta oportunidade de estar com você nesse momento de culto. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por teu amor esse imensurável, amor esse que muitas vezes e por muitos é incompreendido, mas que é o único caminho de podermos nos achegar à tua presença santa. E não somente isso, de viver eternamente com o Senhor. Pai querido, que o teu Espírito continue a ministrar em cada coração, em cada vida, para que essas verdades possam realmente estar sendo incrustadas em cada coração, para que essas verdades se tornem vida, de experiência de viver permanente, buscando a tua presença e sempre fazendo a tua vontade. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração
Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. Te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar